A névoa matinal abraçava o vilarejo como a própria solidão, e através dela vinha o som que paralisava cada coração, o trovão rítmico de cascos contra a terra batida. Dúzias deles, talvez mais. O pequeno Tiago encostou as costas na parede de madeira do orfanato, seus punhos cerrados apertando o vazio onde antes vivia seu cavalinho de pau. As outras crianças tinham se espalhado como folhas ao vento, mas ele permaneceu, observando as sombras emergirem da aurora cinzenta. Guerreiros em cavalos pontados, seus rostos indecifráveis como pedra, seus olhos examinando as construções com a paciência de caçadores. À frente deles, cavalgava um ancião cujos cabelos grisalhos capturavam a pouca luz que penetrava a escuridão da manhã. A mão enrugada do homem repousava sobre algo embrulhado em couro de veado, e quando seu olhar encontrou Tiago através da névoa, a respiração do menino ficou presa em sua garganta. O mundo inteiro pareceu prender a respiração. Mas o que aconteceu em seguida silenciaria todo o sertão por gerações. 2 dias antes, Tiago não passava de mais uma alma esquecida em um lugar onde almas esquecidas se reuniam para esperar por nada. O orfanato Recanto da Esperança ficava à beira da civilização como uma última prece sussurrada a um céu indiferente, abrigando 23 crianças cujas histórias começavam com perda e pareciam destinadas a terminar da mesma forma. Tiago, com apenas 8 anos de idade, já havia aprendido que a esperança era um luxo que não podia se dar. Seus dias seguiam o mesmo padrão. Tarefas matinais antes do amanhecer, lições com Dona Maria que falava dos planos de Deus com uma voz oca como vento de inverno, trabalho vespertino na horta onde nada parecia crescer direito e noites gastas entalhando pequenos animais de pedaços de madeira com uma faca que ele havia encontrado enterrada na terra atrás do poço. O cavalinho de pau era sua obra-prima, não maior que sua palma, mas entalhado com todo o amor e saudade que suas pequenas mãos podiam conter. Era castanho, com uma crina esvoaçante, e quando a luz da lamparina o atingia da maneira certa, Tiago quase podia vê-lo correndo livre pelas planícies sem fim. Dona Maria dizia que posses eram vaidade, mas ela nunca tentou tirá-lo dele. Talvez até ela entendesse que algumas coisas eram preciosas demais para serem entregues, necessárias demais para a sobrevivência em um mundo que oferecia tão pouco. A venda ficava a cerca de 800 metros pelo caminho de terra batida, onde viajantes e colonos paravam para descansar e reabastecer antes de continuar suas jornadas para o oeste. Tiago muitas vezes os observava da janela do orfanato, imaginando de onde vinham e para onde estavam indo, criando histórias de aventura e pertencimento que ele sabia que nunca o incluiriam. Naquela manhã, em particular, o ar outonal trazia a promessa de neve precoce e Dona Maria o havia mandado trocar ovos por farinha com seu antenor, o dono da venda. A caminhada o levou pelo pequeno bosque de eucaliptos, onde ele às vezes se escondia para escapar do cinza interminável da vida no orfanato, onde ele podia fingir que as folhas farfalhantes estavam lhe contando segredos sobre o mundo além daquelas colinas ondulantes. Mas hoje, o bosque guardava algo diferente. Um som que ele nunca havia ouvido antes, suave e desesperado, como um animal ferido chamando por sua mãe. Tiago seguiu o som mais fundo entre as árvores, seus pés descalços silenciosos sobre o tapete de folhas caídas. O que ele encontrou ali o paralisou. Uma jovem indígena, mal uma menina, estava sentada com as costas contra um tronco de eucalipto, sua respiração superficial e ofegante. Em seus braços, ela segurava um bebê, seu rostinho corado de febre, seus gritos fracos e de partir o coração. Os olhos escuros da mulher encontraram os de Tiago. E neles ele viu um terror que reconheceu, o medo de estar completamente sozinho quando tudo dependia de você. Ela falou palavras que ele não conseguia entender, mas seu significado era claro como água limpa. O bebê estava morrendo. Tiago olhou para as bochechas coradas do bebê, para a maneira como seus pequenos punhos se moviam fracamente pelo ar, e algo profundo em seu peito se abriu como gelo na primavera. Sem pensar, ele tirou o cavalinho de pau do bolso e o estendeu para o bebê. O brinquedo entalhado capturou a luz do sol salpicada que filtrava pelas folhas, sua superfície lisa quente com o calor do seu corpo. Os olhos do bebê, escuros como a noite, focaram no cavalo com repentino interesse.
pequenos dedos alcançando-o com curiosidade instintiva. Tiago o colocou cuidadosamente na palma da criança, observando enquanto pequenos dedos se fechavam ao redor dele com surpreendente força. A mulher olhou para ele com algo que transcendia a linguagem. Pura gratidão misturada com esperança desesperada. Ela pressionou algo na mão de Tiago, uma pequena trouxa de couro que parecia quente e parecia pulsar com sua própria vida. Antes que ele pudesse examiná-la adequadamente, ela apertou seu bebê mais perto, sussurrou o que soava como uma oração ou bênção e desapareceu mais fundo no bosque como névoa da manhã tocada pela luz do sol. Tiago ficou sozinho entre os eucaliptos, a trouxa de couro pesada em sua palma, seu bolso vazio da única coisa que já havia verdadeiramente pertencido a ele. Mas sua gentileza logo convocaria algo muito maior que gratidão, algo que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos que ele já havia conhecido. Ao anoitecer, a notícia se espalhou por Recanto da Esperança como fogo em capim seco. Alguém tinha visto Tiago com a mulher indígena. Outro alguém alegou que tinha testemunhado ele dando ajuda ao que chamavam de o inimigo. Os fatos se torceram e cresceram a cada relato, até que Tiago se viu enfrentando acusações que teriam sido ridículas se não fossem tão perigosas. O delegado Zé chegou ao orfanato quando o sol pintava o céu ocidental da cor de sangue seco. Suas botas pesadas no alpendre de madeira, seu distintivo capturando a última luz como uma estrela fria. Dona Maria o encontrou na porta, seu rosto pálido como lua de inverno, suas mãos torcidas em seu avental. As perguntas do delegado vieram em rápida sucessão. O que Tiago tinha feito, com quem ele tinha falado, o que ele tinha dado que não era dele para dar. As outras crianças se reuniram na sala comum, seus olhos arregalados de medo e fascínio. Tiago ficou diante de todos eles, 8 anos de idade e reto como um poste de cerca, dizendo a verdade porque ele nunca tinha aprendido a fazer o contrário. Sim, ele tinha encontrado uma mulher no bosque. Sim, seu bebê estava doente. Sim, ele tinha dado a ele seu cavalinho de pau, porque às vezes a gentileza era o único remédio que importava. O rosto do delegado Zé escureceu a cada admissão. A mulher não era apenas qualquer indígena. Ela era filha do cacique Corisco, líder da maior tribo em 300 quilômetros. O mesmo cacique Corisco que estava negociando um frágil tratado de paz com o governo estadual. A mesma tribo que poderia apagar Recanto da Esperança do mapa se eles escolhessem quebrar essa paz. E agora este menino órfão tinha interferido em algo muito além de sua compreensão. Já se inscreveu para ouvir como essa história termina? O delegado se inclinou até que seu rosto estivesse nivelado com o de Tiago, sua voz baixa e perigosa como trovão distante. O menino entendia o que ele poderia ter começado? Ele percebia que seu simples ato de bondade poderia trazer guerra à porta deles? Mas Tiago não estava ouvindo as ameaças de guerra ou as consequências além de seu controle. Ele estava pensando nos olhos brilhantes de febre do bebê, na maneira como seus pequenos dedos tinham agarrado seu cavalinho de pau como uma tábua de salvação. Ele estava se lembrando de suas próprias noites de febre e medo, quando a doença havia levado seus pais e o deixado com nada além da fria caridade de estranhos. A trouxa de couro que a mulher havia pressionado em sua mão agora repousava sob seu travesseiro, não aberta e de alguma forma sagrada. O que quer que estivesse dentro poderia esperar. O que importava era que em algum lugar na escuridão, além de Recanto da Esperança, uma mãe estava segurando seu filho, e talvez essa criança estivesse dormindo pacificamente com um cavalinho de pau entalhado agarrado em pequenos punhos. O delegado Zé se endireitou, sua decisão tomada. Tiago seria confinado ao orfanato até que esta situação se resolvesse de uma forma ou de outra. Se a tribo viesse procurando problemas, eles encontrariam o menino pronto para responder por suas ações. Se eles viessem procurando por sangue, bem, esse era o preço da compaixão tola em uma terra onde a sobrevivência dependia de conhecer seu lugar e se manter nele. Dona Maria assentiu em concordância, embora Tiago visse lágrimas ameaçando nos cantos de seus olhos. As outras crianças foram mandadas para a cama, com avisos sussurrados sobre estranhos e os perigos de confiar nas pessoas erradas.
Tiago deitou em seu estreito catre, olhando para o teto e ouvindo o vento testar as molduras das janelas como dedos tentando encontrar uma maneira de entrar. Em algum lugar naquele vento, ele ouviu outra coisa. O som distante de tambores, carregando pelas planícies como um batimento cardíaco na própria terra. Os tambores continuaram durante a noite, não ficando nem mais altos nem mais suaves, apenas mantendo seu ritmo constante como a respiração de algo vasto e paciente. Tiago cochilou inquieto, seus sonhos cheios de cavalos pintados e bebês chorando na escuridão. Ele acordou antes do amanhecer para encontrar Dona Maria sacudindo seu ombro, seu rosto branco de medo que não tinha nada a ver com preocupações espirituais. Os tambores tinham parado. Isso deveria ter sido tranquilizador, mas de alguma forma o silêncio pareceu ainda mais sinistro do que a música. Tiago se vestiu rapidamente e seguiu Dona Maria para a sala comum, onde as outras crianças se amontoavam como ovelhas sentindo lobos. Através das janelas, eles podiam ver o delegado Zé e 3 de seus policiais posicionados ao redor do orfanato, seus rifles prontos, seus olhos examinando o horizonte em busca de movimento que ainda não tinha chegado, mas parecia inevitável como o nascer do sol. A névoa da manhã começou a se dissipar, revelando o sertão vazio que se estendia infinitamente em todas as direções. Vazio, isto é, até que não estivesse mais. Eles apareceram como espíritos materializando-se da própria terra, dezenas de cavaleiros emergindo da névoa como se a aurora os tivesse dado à luz. À frente deles, cavalgava uma figura que Tiago reconheceu mesmo à distância. Um ancião cujos cabelos grisalhos capturavam a luz da manhã, cuja presença comandava respeito de cada cavalo e cavaleiro ao seu redor. O cacique Corisco tinha vindo a Recanto da Esperança e ele não estava sozinho. O trovão rítmico de cascos contra a terra batida anunciou sua aproximação como o tamborilar do próprio destino, ficando mais alto a cada momento que passava, até que parecia sacudir as próprias fundações do orfanato. O delegado Zé gritou ordens para seus homens, mas sua voz carregava o tremor de um homem que sabia que estava vastamente em desvantagem numérica. As crianças pressionaram-se contra as janelas, sua respiração embaçando o vidro, enquanto observavam os cavaleiros se organizarem em um amplo círculo ao redor do orfanato. Não uma formação de ataque. Tiago tinha ouvido histórias de guerra suficientes para saber disso, mas algo mais completamente diferente. Algo que parecia quase cerimonial. O anciano à frente deles ergueu sua mão e cada cavalo parou como um só. Seus cavaleiros sentados imóveis como figuras entalhadas, enquanto a brisa da manhã agitava as penas em seus cabelos e as franjas em suas roupas. O silêncio esticou-se tenso como a corda de um arco, quebrado apenas pelo ranger de selas de couro e o suave fungar de cavalos. Os olhos do cacique Corisco, escuros como água de riacho e 2 vezes mais profundos, varreram o orfanato até encontrarem a janela onde Tiago estava. Mesmo através do vidro e da distância, seus olhares se encontraram e se mantiveram, e Tiago sentiu algo passar entre eles que não tinha nada a ver com palavras ou tratados, ou o medo que enchia cada outro rosto ao seu redor. O cacique alcançou algo embrulhado em couro de veado, seus movimentos cuidadosos e deliberados, enquanto os nós dos dedos do delegado Zé ficaram brancos no coronha de seu rifle. O que você acha que o cacique tirou daquele embrulho? E naquele momento, com o sol da manhã subindo cada vez mais alto e a névoa finalmente se dissipando completamente, a própria terra pareceu prender a respiração, esperando para ver se este dia terminaria em violência ou algo muito mais inesperado. O impasse se estendeu até que Tiago pensou que seu coração poderia explodir da tensão. E então, o cacique Corisco fez algo que fez a mandíbula do delegado Zé cair aberta como um portão com dobradiças quebradas. O ancião desmontou, seus pés tocando a terra com reverência, e começou a caminhar em direção ao orfanato. Não o passo de um guerreiro vindo para se vingar, mas os passos cuidadosos de um avô se aproximando de algo precioso e frágil.
Em suas mãos, ele carregava o embrulho de couro de veado. E a cada passo, Tiago podia ver que o rosto enrugado do cacique não estava marcado por linhas de raiva, mas algo mais completamente diferente. Algo que parecia notavelmente com lágrimas. O delegado Zé ergueu seu rifle, mas sua voz rachou quando ele gritou o aviso. "Já chega, cacique! Diga o que quer ou dê meia volta e vá embora!" O ancião parou a 10 passos do alpendre, perto o suficiente agora para que Tiago pudesse ver o intrincado trabalho de miçangas em sua camisa cerimonial, perto o suficiente para ver que seus olhos estavam de fato brilhantes com lágrimas não derramadas. Quando o cacique Corisco falou, seu português era cuidadoso e preciso, cada palavra escolhida como pedras selecionadas para um monte sagrado. "Eu não venho como cacique de guerra, mas como avô. Eu venho encontrar o menino branco que salvou a vida de meu neto." As palavras atingiram o ar como trovão em um céu claro, e de repente toda a suposição, todo o medo, toda a ameaça que tinha enchido a noite de escuridão desmoronou como papel velho em chamas. Tiago sentiu seus joelhos ficarem fracos, enquanto a compreensão o atingia como um rio em enchente de primavera. O bebê, com olhos brilhantes de febre, aquele cujos pequenos dedos tinham agarrado seu cavalinho de pau, aquela criança era o próprio neto do cacique Corisco. A mulher no bosque não tinha sido uma andarilha aleatória, mas a filha do cacique. E o simples ato de bondade de Tiago tinha salvado não apenas qualquer bebê, mas o futuro de toda uma tribo. O rifle do delegado Zé baixou lentamente enquanto as implicações afundavam, e a mão de Dona Maria encontrou o ombro de Tiago, apertando suavemente como para ancorá-lo à terra. O cacique Corisco continuou, sua voz carregando pelo ar da manhã com a autoridade do vento através da água. "Minha filha me diz que um pequeno menino branco com olhos gentis deu sua posse mais preciosa para curar seu filho. Os espíritos ouviram seu presente, e a febre passou antes do amanhecer. Meu neto vive por causa do coração desta criança." Ele desembrulhou o embrulho de couro de veado, revelando não armas ou ameaças, mas presentes que brilhavam como luz do sol capturada. Uma pena de águia entalhada montada em prata, um pequeno arco feito da melhor madeira, um par de mocassins enfeitados com padrões que pareciam contar histórias em linha e cor. Mas o presente mais bonito foi o que ele ergueu por último, o cavalinho de pau de Tiago, mas transformado. Onde antes tinha sido madeira entalhada simples, agora estava decorado com minúsculas rédeas e selas de prata, sua crina incrustada com pequenas pedras de turquesa que capturavam a luz como gotas de céu capturado. "Um brinquedo dado com amor deve retornar vestido de honra", disse o cacique Coriço, seus olhos encontrando os de Tiago. Se você gostou dessa história, deixe seu valeu demais e compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, o rosto. Será que o garoto que salvou meu neto aceitará a gratidão do meu povo? Timóteo avançou, as pernas vacilantes, mas com propósito firme. A pequena bolsa de couro que a mulher lhe dera ainda repousava no bolso, e agora ele entendia o que ela devia conter. Com dedos trêmulos, ele a puxou e abriu, revelando um pequeno pedaço de turquesa esculpido na forma de um cavalo, sua superfície lisa e quente do calor do seu corpo. Um presente dado livremente, retornado com juros além da medida. O guri, que acordara naquela manhã como um órfão sem nada além de sonhos desfeitos, de repente se viu no centro de algo magnífico e inédito. Cacique Urso Corredor ajoelhou-se sobre um joelho, colocando-se no nível dos olhos de Timóteo. E o gesto foi tão inesperado que até os próprios guerreiros do cacique se mexeram nas celas, surpresos. "Na minha tribo", disse o ancião suavemente, "acreditamos que quando uma criança mostra tanta coragem e bondade, ela se torna família para todos que testemunham isso. Você não está mais sem pessoas, meu jovem. Você é neto para mim, irmão para meus guerreiros, filho para minha tribo." Ele colocou o cavalo de madeira transformado nas mãos de Timóteo e o peso dele parecia carregar todo o amor e habilidade de um povo que entendia o verdadeiro valor dos presentes dados livremente.
A garganta de Timóteo estava apertada demais para palavras, mas ele conseguiu acenar com a cabeça, e naquele gesto simples estava a aceitação de algo muito maior do que ele jamais imaginara ser possível. Irmã Margarida enxugou as lágrimas de suas bochechas com a ponta do avental, e até o delegado Colares pareceu ter esquecido os fuzis e as disputas territoriais diante de algo que transcendia todas as preocupações terrenas. As outras crianças pressionaram-se contra as janelas, seus olhos arregalados de admiração enquanto observavam seu companheiro órfão receber honras que a maioria dos homens jamais sonharia em receber. Mas Cacique Urso Corredor não havia terminado. Ele se levantou e se virou para se dirigir a toda a reunião, sua voz carregando a autoridade do vento através das planícies infinitas. Que se saiba, a partir deste dia, que esta criança está sob a proteção de nossa tribo. Qualquer um que o prejudique deve primeiro enfrentar a ira do povo de Urso Corredor. Qualquer um que o ajude encontrará favor aos nossos olhos. Ele gesticulou para seus guerreiros e eles desmontaram como um só, cada um se aproximando com seu próprio pequeno presente. Uma flauta esculpida de um jovem guerreiro, uma bolsa de couro decorada com penas de porco-espinho de outro, uma pequena faca em uma bainha de contas de um terceiro. Cada presente foi acompanhado por algumas palavras em sua língua nativa, e embora Timóteo não pudesse entender a língua, ele ouviu o calor e a aceitação em suas vozes. Isso não era apenas cerimônia, era a adoção, inclusão, a transformação de um órfão solitário em uma criança com mais família do que ele jamais ousara sonhar em ter. Irmã Margarida se adiantou, sua voz tremendo, mas clara. Cacique Urso Corredor, este menino está sob nossos cuidados desde que seus pais morreram de febre há 3 anos. Tentamos providenciar para ele, mas somos pobres e temos pouco a oferecer além de comida e abrigo. O cacique acenou com a cabeça gravemente. O menino pode ficar onde seu coração encontrar paz, mas ele nunca mais desejará nada. A cada estação, meu povo trará presentes. A cada ano, ele pode visitar nosso acampamento e aprender nossos costumes, se quiser. Ele é uma ponte entre nossos mundos agora. Prova viva de que a bondade constrói laços mais fortes do que tratados escritos no papel do homem branco. Enquanto o sol subia mais alto e a manhã se transformava de incerteza cinzenta em promessa dourada, algo inédito se desenrolava no espaço empoeirado entre o orfanato e a pradaria. O que havia começado como um confronto se tornou uma celebração. O que havia começado com medo floresceu em alegria. Os guerreiros nativos compartilharam comida de suas viagens com as crianças do orfanato, e Irmã Margarida trouxe o pouco que tinha para contribuir para a festa improvisada. O delegado Colares guardou seu rifle e se viu em conversa com Cacique Urso Corredor sobre caça e clima, e o tipo de assuntos práticos que os homens discutem quando não estão ocupados com medo um do outro. Timóteo sentou-se no centro de tudo, seu cavalo de madeira capturando a luz do sol em seu colo, cercado por presentes e nova família, e a absoluta certeza de que sua vida tinha acabado de tomar um rumo em direção a algo belo e inesperado. As outras crianças se aglomeraram ao redor dele, sua própria solidão temporariamente esquecida na maravilha de testemunhar tal transformação. Até os mais cínicos entre eles não podiam negar que estavam vendo algo mágico, algo que se tornaria uma história contada por gerações. Você teria tido a coragem de doar seu único tesouro para ajudar o filho de um estranho? Porque, como Timóteo aprendeu naquela manhã, às vezes as coisas que liberamos com amor voltam para nós transformadas, carregando mais beleza do que jamais imaginamos ser possível. Mas este foi apenas o começo de um vínculo que desafiaria gerações e reescreveria a história de toda uma região. Cacique Urso Corredor montou em seu cavalo quando o sol atingiu seu zênite, mas antes de partir, ele fez uma última promessa. A cada ano, quando as folhas mudarem de cor como estas, disse ele, gesticulando para o cavalo de turquesa de Timóteo, meu povo retornará. Traremos notícias de como nosso neto se torna forte e veremos como nosso filho adotivo se sai entre os brancos. Este orfanato agora está sob nossa proteção e todos os que aqui habitam são bem-vindos em nosso acampamento.
Enquanto os cavaleiros partiam, os cascos de seus cavalos levantando pequenas nuvens de poeira que capturavam a luz da tarde como ouro em pó, Timóteo entendeu que havia testemunhado algo muito mais significativo do que uma simples troca de presentes. Ele tinha visto como um pequeno ato de bondade poderia se propagar como pedras atiradas em água parada, criando ondas que viajavam muito além de seu ponto de origem. O cavalo de madeira em suas mãos não era mais apenas um brinquedo. Era um símbolo de conexão entre mundos, um remédio de que a compaixão não reconhece fronteiras de raça ou cultura ou circunstância. Em uma terra onde as diferenças muitas vezes levavam a conflitos, um menino órfão havia provado que as semelhanças eram mais profundas do que as divisões superficiais, que o amor de um pai por seu filho era uma linguagem universal que todos podiam entender. E nos anos que se seguiram, enquanto o cacique Urso Corredor cumpria sua promessa e o orfanato prosperava sob proteção tribal, Timóteo muitas vezes segurava seu cavalo transformado e se lembrava da manhã em que a bondade havia convocado mais bênçãos do que ele jamais ousara imaginar. A transformação do orfanato de Córrego da Misericórdia tornou-se material de lenda, uma história que se espalhou pelos territórios como sementes ao vento, enraizando-se nos corações de todos que a ouviram. As visitas anuais do povo de Cacique Urso Corredor se tornaram festivais de amizade que atraíam visitantes de centenas de quilômetros de distância, criando laços entre comunidades que antes se viam com suspeita e medo. Timóteo se tornou um jovem que falava inglês e a língua de sua tribo adotiva com igual fluência, que podia caçar com arco e flecha tão habilmente quanto podia ler e escrever, que serviu como tradutor e mediador em inúmeras negociações entre povos nativos e colonos brancos. Mas ele nunca se esqueceu da lição aprendida naquela manhã de outono, quando doou seu cavalo de madeira, que a verdadeira riqueza não reside no que possuímos, mas no que estamos dispostos a compartilhar, e que os maiores presentes muitas vezes vêm disfarçados de atos mais simples de bondade humana. Às vezes, o brinquedo de uma criança dado com amor pode mudar o mundo. Às vezes, a compaixão de um órfão pode construir pontes que abrangem gerações. E às vezes, quando liberamos o que mais prezamos, ele retorna para nós transformado em algo mais belo do que jamais imaginamos ser possível. Você teria arriscado tudo para o conforto de uma criança doente? Se inscreva para mais histórias poderosas como essa e clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer.